Obrigado, Jorge. Agradecer a Raquel aí também pela oportunidade. Eu tô me sentindo privilegiado, a verdade é essa, né? Eu ouvi o Jorge falando ali russo, francês, alemão. Eu confesso para vocês que o idioma mais próximo, né, que eu já tive assim uma tradução, foi para o goianês, né, que é a tradução aqui do Goiás, do estado de Goiás, que a gente tem uma linguagem bem atípica, né, do Brasil. Mas agradecer a todos vocês, né, pela participação. E vamos falar de um assunto um pouco diferente hoje, né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse tema especialmente, que é a sua data e o seu propósito de vida. Vamos explorar um pouco mais e por que que eu trouxe esse tema. Eu imagino que da mesma forma que em algum momento você, assim como eu, já se deparou em alguma encruzilhada de decisões, né? Decisões importantes da vida sobre qual o melhor caminho seguir. E diante dessas decisões, o autoconhecimento ele é muito importante, né? Saber que qualquer decisão que eu tomo agora, ela vai influenciar para o resto da minha vida, né? Então, com base nisso, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Moreira. Eu sou casado, tá? Há 11 anos, casei com 23 anos, inclusive, casei bem novo. Tenho quatro filhos, e eu até brinco, né? Quatro filhos com a mesma mulher, que aumenta mais o desafio, é a minha esposa Andrea, né? Minha digníssima. Eu atualmente, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, tá? Moro em Anápolis, já estive um tempo em Brasília, inclusive foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, a mentora de vocês, a Raquel Willi. Sou graduado em administração, tenho especialização, né, em finanças e controladoria e, por curiosidade, né, caí de paraquedas, né, fui para o segmento de tecnologia. E aí eu falo assim, este sou eu? Na verdade, não, este não sou eu. Isto são as coisas que eu faço, algumas decisões que eu tomei. E, e o que eu quero dizer para vocês, que este realmente sou eu, né? Eu sou esse cara nascido no dia 6 de 4 de 1989, e é com base nisso que eu descobri quem realmente eu sou. Então, quem eu sou? E aqui é curioso, né? Porque, na verdade, eu sou um seis nato, né? Eu sou um seis nato. Eu tenho a motivação de número 3. A minha impressão, a impressão que as pessoas têm de mim é número 4. Eu expresso o número 7. E eu tenho um destino incrível. Meu destino é o número 1. E a missão de vida, que para mim talvez eu deixei ela por último, porque de fato foi um dos números, é um dos números mais importantes e significativos, e eu tenho uma missão de número 8. Marcelo, mas que loucura é essa? Imagina eu numa entrevista de emprego e o entrevistador me pergunta quem eu sou, e eu falo, eu sou o número 6, 3, 4, 7, 1 e 8. Ele vai olhar e falar assim, cara, que viagem é essa? E é exatamente sobre esses números que eu vim falar para vocês hoje. E antes de eu explicar cada um deles, eu vou abordar alguns pontos. Uma pergunta que talvez todos vocês já tenham ouvido, né, no Instagram, grandes gurus da internet têm falado essa pergunta em suas redes. Se alguém te perguntasse, inclusive, numa entrevista de emprego, me fale quem é você, sem falar o que você faz, qual seria a sua resposta, né? Confesso que a primeira vez que eu escutei, eu falei, uai, se eu não sou o que eu faço, quem eu sou, na verdade, né? É uma grande questão. E é com base nisso que a gente recebe talvez uma péssima notícia na vida, sabe? Então, eu não sou um advogado, eu não sou um médico, eu não sou a formação acadêmica que eu escolhi, eu não sou muito menos a minha especialização, a carreira, eu não sou o relacionamento que eu tenho, eu não sou os filhos que eu tenho, o lugar onde eu moro, eu não sou a religião, a igreja que eu frequento, eu não sou a política, o lado que eu defendo de esquerda ou direita, eu não sou nem o que eu tenho financeiramente. E eu não sou os meus investimentos. Então, na verdade, quem eu sou? Mas e por que que muitas vezes a gente acaba absorvendo essas características como aquilo que a gente é? Porque, na verdade, essas são as principais decisões que a gente precisa, né, tem que tomar nas nossas vidas. Né? Quando a gente já está caminhando ali na nossa carreira escolar, antes mesmo de terminar o ensino médio, já temos que tomar uma das principais decisões, que é escolher nossa graduação, saber se eu vou seguir carreira acadêmica, se eu vou fazer um concurso público, por exemplo. E logo depois vem outras decisões importantes de relacionamento, casamento, filhos, enfim. Então, essa tempestade de decisões acaba nos trazendo a ilusão de que a gente é aquilo que a gente faz. E, na verdade, não. Nós temos, antes de qualquer escolha, até antes mesmo de a gente chegar nesse mundo, a gente já tem uma essência, a gente já traz uma característica. E é sobre isso que a gente vai estar falando.
E aí você pode perguntar, tá, Marcelo, beleza, você trouxe um problema, você está trazendo uma informação importante, que eu não sou aquilo que eu faço, mas e agora? O que eu faço? Qual o caminho seguir? Qual direção? O que que eu tenho que buscar? E aqui tem uma grande resposta clichê de muitos coaches, que a resposta está dentro de você. Nossa, mas eu sempre ouvi essa frase e falava, cara, mas tá, a resposta está dentro de mim, de que forma? Como que eu encontro essa resposta? E foi nesse momento da minha vida, né, de tentar descobrir quem eu sou, buscando um processo de autoconhecimento, que eu descobri algumas coisas. E uma delas me chamou a atenção, que foi como a data de nascimento, que é a grande pergunta que eu trago, né, para a gente hoje. Mas afinal, como que essa data de nascimento influencia, como ela tem a ver com o meu propósito de vida? Números, de alguma forma, podem influenciar na minha vida, na sua vida? Vamos descobrir juntos. Sabemos que, de alguma forma, acreditando ou não, os signos, eles estão diretamente ligados a números, a datas. Curioso que quando primeiro encontro, né, primeiro momento que eu tive com a Raquel William, na ocasião ela ainda tinha uma clínica de estética, a gente se identificou principalmente, quando a gente conversava, vendo características parecidas, pelo signo. Somos o mesmo signo, Áries, propósito. E a gente identifica, através do signo ou da data de nascimento, traços de personalidades, características, tendências de vida, né? Muitas pessoas diariamente acompanham qual que é a tendência para aquele dia, qual que é a tendência para aquele mês, relacionamentos, inclusive, né? Eu sou do signo X, então eu dou melhor com o signo Y ou Z, por exemplo. Então sabemos que existe já algo firmado no mundo sobre, né, data de nascimento e personalidade. Mas eu não estou falando de personalidade apenas, eu não estou falando de características comportamentais, eu estou indo um pouco além. Eu estou falando de propósito de vida. Então, como que a sua data de nascimento, além de interferir na sua personalidade, nas suas características, podem inclusive te dar uma direção para aquilo que você veio fazer nessa terra, o seu destino, para a sua missão. E aqui eu trago algumas coisas, não vou pregar para vocês, ficam tranquilos, né, que não é uma pregação, mas eu tenho que trazer um pouco daquilo que eu acredito também. E o que que a Bíblia nos diz sobre números? Porque eu nasci num berço cristão. E sempre eu ouvia falar bastante de números, por exemplo, que o número um representa a unidade, o Deus como Deus único, o 3 representa a trindade, o 7, né, o famoso 7, a perfeição. Sempre quando fala o número 7 está ligado ao número da perfeição. O 12 se refere à totalidade, o 40, a número um período de provação. O tão temido 666, o número da besta. O número 1000, né, que representa uma quantidade incontável, um versículo, inclusive, que está lá em 2 Pedro 3,8, que fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então temos embasamento, inclusive na Bíblia, sobre numerologia. E além disso, me chama muita atenção também a própria filosofia, grandes filósofos, o que que eles acreditam, né? A gente traz, por exemplo, Pitágoras, que todas as coisas são números, que os números são a mais alta forma de conhecimento, segundo René Descartes. O número é o conhecimento da unidade pluralizada e, para mim, uma das frases muito impactantes, que fazem muito sentido com o que eu vou falar, que nós somos os nossos números. Olha que interessante, a partir do momento que eu descobri os meus números, eu fiquei encantado. E eu vou provar para vocês. E um versículo também trazendo da Bíblia, que quando Deus fala para Jeremias, esse versículo está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre de sua mãe, que antes do seu nascimento, eu, próprio Deus falando, já havia separado e escolhido você. Olha que incrível, né? Se tem independente daquilo que você acredita ou não, tá? Eu não vim trazer uma polêmica de religião, aqui a gente pode falar Deus, um plano superior, a espiritualidade, o universo, seja qual for a sua crença. Mas independente, a gente sabe que tem uma força que rege todas as coisas e que essa força já planejou a sua história. Que antes de você vir, você até antes de você estar no ventre da sua mãe, já tinha um propósito definido para a sua vida. Olha que incrível. Então, com base nisso, a gente não dá apenas para achar que eu sou um administrador, que eu sou um médico, que eu sou um advogado.
Eu sou algo muito além disso. E como que eu descubro? Como que eu descubro quem eu sou, a minha missão, o meu propósito? Eu trago aqui alguns exemplos quando a gente fala de numerologia, existem inúmeras, e eu não vou entrar em detalhe de nenhum delas, mas apenas para que você saiba que existe todo um estudo, existe toda uma lógica, existe toda uma dinâmica, uma didática por trás dos números. Como, por exemplo, numerologia pitagórica, cabalística, chinesa, indiana, a kármica, angelical e a numerologia maia. E aqui eu quero trazer para vocês, porque foi aqui eu me deparei inicialmente, e foi através dela que eu descobri algumas coisas, né, que é a numerologia cabalística, que através desta técnica é criado o que eles chamam de mapa numerológico. É o seu mapa de vida baseado nos seus números. Em resumo, é isso que se trata a numerologia cabalística. E agora, né? Eu quero compartilhar, eu precisava trazer um exemplo prático e nada melhor do que trazer um meu exemplo com base nessa técnica que eu descobri. E eu vou falar um pouco sobre mim e como que através dos números eu tenho descoberto o meu propósito, a minha missão, o meu destino. Então vamos relembrar aqueles números. Lembra da entrevista de emprego que eu sou o número 6, o 3, o 4, o 7, o 1 e 8? Vamos explorar um pouco mais de cada um deles para que você entenda como que, como que cada número, como que cada número seu, da sua data de nascimento, pode te dar muitos sinais, como um mapa de vida e te guiar para aquilo que às vezes você tanto procura. O dia do seu nascimento, esse é um dos números incríveis. Ele fala sobre você, suas escolhas, seus relacionamentos, a profissão que você abraça, as qualidades psíquicas que traduzem os seus desejos, as suas ambições, e também como você se vê interiormente. E olha que incrível, o meu número 6, como, né, eu falei para você, eu sou do dia 6 de abril de 89, e o 6, ele é o dia dos românticos. O 6 é um número muito ligado aos afetos, e por ter nascido nessa data, eu tenho o amor como eixo em minha vida. Eu sou gentil, compreensivo, mas eu tenho um defeito, eu não vou negar para vocês. Eu espero muito que as pessoas façam o mesmo por mim, e isso denota em mim uma certa carência, a necessidade de estar sendo sempre aprovado, aquela aprovação social. E por esse motivo é muito comum que eu me decepcione. Eu amo e aprecio me sentir amado, elogiado, encorajado, e infelizmente eu não trabalho bem com críticas, mas elas fazem parte da nossa vida, não é mesmo? O número 6, né, se tem algo que está ligado ao número 6, é que todo número 6 ele é muito ligado à família. Não à toa que vocês viram que eu sou casado, casei com 23 anos, tenho 4 filhos, casado há mais de 11 anos. Isso mostra a força que esse número 6 está ligado às questões familiares, de cuidado, de zelo, de cuidado com a família, né? Tanto é que fala que eu sou um cuidador nato, gosto de ver as pessoas melhores, por essa característica me dou bem em atividades comunitárias, ligadas à saúde, enfim. Então, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, uau, confesso para vocês que eu fui muito cético, né? Quando eu comecei a estudar a respeito, eu fui muito cético, mas quando eu li a primeira coisa sobre o dia do meu nascimento, eu falei, isso faz total sentido. Então eu comecei a mergulhar mais nessa busca de quem eu sou, quem realmente eu sou. E se eu já descobri o que que o meu dia do nascimento fala sobre mim, um outro número que me chamou a atenção foi o que me motiva nessa vida, o que que me traz motivação. E o número da motivação é exatamente esse, é o seu número da alma, é o número da sua essência. É o que te faz acordar todo dia, todas as manhãs. É o que no seu íntimo te motiva. E como o número 3 de motivação, eu descobri que eu sou o tipo de pessoa que deseja viver o lado bom da vida, uma atmosfera de sonho, contentamento, beleza. E graças a uma imaginação que me foi dada, eu gosto de ser criativa. A criatividade, ela sempre é expressada em minhas ações, em minhas atitudes. Eu tenho a capacidade de expressar bem, facilito os contatos sociais, as amizades, os relacionamentos. Por onde eu passo, eu tenho facilidade de criar vínculos. Eu tenho essa jovialidade e otimismo, que são pontos fortes da minha característica. Mas também, essa mesma motivação, que por um lado eu quero ver um lado bom da vida, também eu preciso trazer um equilíbrio para que eu não perca o foco e a concentração. Então, muitas vezes a dificuldade de me concentrar, a procrastinação, ela acaba sendo um ponto negativo por conta dessa característica. Então,
Um ponto de atenção para mim é manter o foco e a concentração, não falar demais, não envolver em fofoca, não dispensar meu tempo e energia com coisas sem valor. Olha que tanto de informação só com esses dois números que eu trouxe para vocês, que já começam a me nortear para tantas coisas da minha vida. E o número de impressão, que é como que as pessoas me veem. Qual é a impressão, né? Aquela famosa frase que a primeira impressão é a que fica, e é exatamente isso. Qual que é a primeira impressão que as pessoas têm quando elas me conhecem, quando elas me veem? E elas esperam de mim, né, em função, qual é a energia que eu estou emanando para o mundo, para as pessoas. E a impressão que eu passo é uma impressão de número 4, que é demonstrar praticidade, determinação, organização, o que faz de mim uma pessoa muito centrada em tudo que eu faço. O jeito disciplinado, conservador e regrado passa essa impressão de alguém envolvido com o trabalho, com os compromissos de uma forma em geral. Eu sou uma pessoa que respeita valores, sendo bastante tradicional em meus comportamentos e racional em minhas decisões. Até na própria forma de vestir, eu me visto de forma sóbria e clássica, valorizando a roupa resistente, durável e confortável. E aqui também mais um ponto de atenção para essa impressão número 4, que eu preciso vigiar mais uma vez, né? Ligado a questões de procrastinação, para não ser preguiçoso, mesquinho, teimoso e inflexível. E agora um número de expressão, que é o que, que eu expresso para o mundo, quais são os talentos que eu tenho, quais são as ferramentas que eu vim para este mundo para poder cumprir a minha jornada, o meu propósito de vida, para cumprir o destino, inclusive, que já é o próximo número. Então, quando eu falo de expressão, é exatamente as ferramentas que eu tenho, que eu recebi, para vir nessa terra para cumprir um destino. E a minha expressão é o número 7. O número 7 é o número dos analíticos, né? Dos perfeccionistas, talvez. Então, com este número, eu expresso uma capacidade de analisar. Eu sou introvertido, eu sou racional, eu sou profundo, inteligente, estudioso e muito analítico. Aqui, pessoal, não acho que eu estou inventando, tá? Eu não estou querendo me gabar. Aqui são os números que estão dizendo. Então, por favor, não me julguem. Eu não quero aqui trazer nenhuma impressão negativa, pelo contrário. Quando eu falo de mim, não é no sentido de me gabar, mas trazer um exemplo do que, da mesma forma que eu busquei esse conhecimento e tenho descoberto muitas coisas, talvez você também precise de uma clareza, talvez não saiba exatamente para que você veio nessa terra. O estudo e o conhecimento são minhas grandes ferramentas. A sabedoria, ela é meu norte. Eu costumo ser um especialista nos assuntos de meu interesse por causa dessa profundidade. Eu não admito erro, tudo tem que ser feito com perfeição, e aqui está a característica do analítico, do perfeccionista. Sou muito psíquico, intuitivo, normalmente sou consultado pelas pessoas que confiam em minhas orientações. Eu tenho uma grande capacidade de discernimento, de distinguir o bem do mal, de separar o joio do trigo. Eventualmente me sinto isolado, mas esse é o jeito que encontro para decifrar os mistérios da vida e encontrar os ensinamentos que procuro. Olha que fantástico isso. Olha o tanto de informação que, através de um número de expressão, você consegue descobrir todas as qualidades, características que às vezes você até sabe que tem, que pessoas até já te falaram, mas que isso vem de uma forma tão organizada que você fala: uau, realmente, eu sou tudo isso e eu preciso agora potencializar as características que eu tenho. E o número do destino? Ah, o número do destino é fantástico, porque aqui a gente já está falando daquilo que te norteia, porque até então a gente está falando de características de dia de nascimento, quem você é, o que as pessoas te veem, as ferramentas que você trouxe, mas agora a gente já está mostrando aqui um caminho, uma direção para a qual você está caminhando neste mundo. Por isso que fala que o destino é um dos números mais importantes. Ele é o caminho que o plano superior, e aí você pode ligar isso à crença que você tem, mas que o plano superior aponta para você caminhar. É o que você precisa fazer para agir em harmonia com o seu ambiente e tirar o máximo proveito da sua vida. E o meu número um, adorei, eu não vou mentir para vocês, eu adorei esse número um de destino. E isso são coisas imutáveis, tá, pessoal? Só para deixar claro que cada número não é uma invenção, tá? E eu não vou entrar aqui na lógica de como é calculado e como é refletido cada número, mas existem toda uma métrica, tá? De acordo com a soma, tanto da sua data de nascimento quanto do seu nome completo, inclusive.
né, a soma de todo esse conjunto de data de nascimento com o nome completo, ele vai desdobrando em cada número. Então, por exemplo, se eu for pegar o nome da Raquel Ilha, por exemplo, eu quero fazer o mapa numerológico da Raquel. A gente pega a data de nascimento dela, pega o nome completo dela, e aí sim a gente vai ter números que podem ser iguais a esses ou diferentes, né? O próprio mapa, com base nas lógicas, nas regras já estabelecidas, que ele vai trazer cada número de cada um de vocês. E o número um de destino, ele fala sobre pessoas que têm, né, como rumo, como um caminhar, a ação, a direção, aquela pessoa que vai estar sempre com aquele espírito de liderança, a independência é muito forte na questão do número um. E o destino um é aquele que traça a rota dos desbravadores, dos independentes acima de tudo. Por isso eu sou uma pessoa que me lanço corajosamente à frente de tudo e de todos, dou ideias novas, aponto novos caminhos, novas direções a seguir. Numa reunião, por exemplo, eu sou sempre aquele que fala com empolgação, que tenho muita firmeza nos meus ideais, porque eu quero progredir antes de qualquer coisa. A direção geral da minha vida vai sempre ser a busca para me superar, para me aperfeiçoar constantemente na vida. Eu sou uma pessoa esforçada que quer sempre melhorar as minhas conquistas, costumam exigir sempre um maior esforço. Nada vem fácil para mim, mas a tendência é que eu me mantenha na direção do sucesso em cada nova tentativa, sempre buscando uma nova direção. Para vocês terem uma ideia, o que é o número um? Porque essa dependência, hoje, por exemplo, eu já trabalhei muitos anos, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, mas hoje eu trabalho de forma totalmente home office, eu trabalho em casa. Apesar de ser um modelo convencional, eu trabalho no multinacional, mas hoje eu não me vejo, por causa deste número, dessa independência que grita dentro de mim, de estar, por exemplo, num escritório, entrando às 8, saindo às 18 horas, tendo que bater o ponto todo dia. Isso não cabe mais dentro da minha jornada, porque esse número ele grita tão forte que o que eu busco é a liberdade, entre aspas, tá? Essa independência, essa forma de algum jeito na minha jornada ter uma flexibilidade. E agora eu falo, já chegamos no último número, que é o número da missão, e eu deixei ele por final intencionalmente, porque para mim é um dos números mais importantes que eu tenho, que eu descobri e eu tenho buscado essa missão diariamente, viver, cumprir essa missão minha aqui na Terra. Que ele diz quais são seus verdadeiros talentos e qual a melhor maneira de expressá-los. São as ferramentas que você trouxe para essa vida, para cumprir o seu destino. Então, essa missão, que é a minha de número 8, que ela fala do poder da concretização, é o número da realização. Sou uma pessoa que tem muita força de trabalho e organização, tenho uma capacidade executiva muito grande, ou seja, missão dada é missão cumprida. Como eu falei para vocês, é o número que realiza. Então, qualquer demanda que chega até mim, eu preciso cumprir. Eu tenho que realizar. Isso é como se fosse um farol que pisca dentro de mim. A persistência e força de vontade são características inerentes à minha natureza, o que faz com que eu esteja sempre atento à espreita de oportunidades de progredir materialmente. Mas isso não é só sobre mim, não é só sobre o meu avanço, não é só sobre o meu progresso. A missão número 8 ela traz muito mais coisa, porque dessa forma, quando eu me realizo, quando eu concretizo os meus ideais, eu encontro felicidade e quando eu consigo aliar esse ganho financeiro, e o ganho financeiro, quando eu falo a realização do sucesso, né, o alcance desse sucesso, com a capacidade de ajudar as outras pessoas a encontrarem os seus caminhos. Então, a minha missão de vida, no número 8, além da realização pessoal, é levar os outros ao sucesso, é fazer com que as pessoas também se realizem. Porque a partir do momento que eu me realizo, eu vou me satisfazer também com a satisfação em poder ajudar com que os outros consigam atingir as suas conquistas, os seus resultados. E acredite, é com base nessa missão que eu não vim, apesar de eu ter falado já 24 minutos, eu não vim falar sobre mim aqui com vocês, eu vim falar aqui sobre você. Porque a minha missão é uma missão de poder te levar ao sucesso, é para fazer você encontrar o seu caminho, e acredite, eu não sou coach. E hoje, curiosamente, falando de números, tá? Hoje é dia 8 do mês 8, então eu estou num dia com a minha missão 8 no dia 8 do 8 falando aqui com você, para te trazer uma provocação. Falei tudo isso, né? Trouxe exemplos, trouxe algumas ferramentas numerológicas, falei um pouco de mim, de como eu tenho buscado o meu autoconhecimento,
para que você agora se avalie. Eu trouxe aqui algumas perguntas de qual é o seu propósito de vida. Como, aí você fala assim, tá, Marcelo, como que eu posso descobrir, independente se eu vou ou não fazer mapa numerológico, independente se eu vou fazer, se eu vou buscar na numerologia, se eu vou buscar na filosofia, como que eu consigo encontrar o meu propósito de vida? E aqui eu trago algumas questões para que você apenas reflita e tente não só refletir agora, mas refletir diariamente. O que você faz de melhor no seu dia a dia? Qual o seu perfil? Faça uma análise, uma avaliação. Principais características que você tem, as habilidades que você desenvolve no dia a dia. É na fala, é no ouvir, é alguma habilidade de fazer alguma coisa, é nos instrumentos, é na música, é na poesia, eu não sei. Como que as pessoas avaliam você? A gente sempre costuma ter um feedback das pessoas, e se não temos, pergunte para aquelas pessoas que você mais convive, para familiares, para amigos, cara, o que você pensa de mim? Como que você me vê? Qual que é as características que você acha que eu tenho, positivas e negativas? Quais são os seus hábitos, as preferências e atividades que você gosta de fazer diariamente? Todas essas as perguntas, as respostas que vêm dessas perguntas, elas vão te nortear, elas vão te orientar a que você possa, de fato, traçar, descobrir o seu propósito de vida. E finalizo com uma frase: preste atenção nas coisas em que você é naturalmente interessado, pois elas frequentemente estão conectadas ao seu caminho, paixão e propósito na vida. E depois que você descobrir essa sua vocação, esse seu propósito, tenha a coragem para segui-las. Muito obrigado a todos. Essa foi um pouco a proposta aí. Devolvo a palavra, não sei para quem, para Jorge ou para Raquel.